Antes do dia começar, há uma escolha a fazer. E ela acontece nos primeiros segundos, depois que os olhos abrem. A escolha é sobre onde você vai habitar hoje. Não sobre onde vai trabalhar, não sobre onde vai estar fisicamente, mas onde vai habitar espiritualmente. De que lugar vai observar o dia? De que fundação vai enfrentar o que vier? De que posição vai encarar os medos que esta manhã já está apresentando antes mesmo que o dia comece? Há dois lugares fundamentais onde se pode habitar. O primeiro é o lugar da exposição. É o lugar de quem enfrenta o dia sozinho, com os próprios recursos, contando com a própria força, tentando administrar o próprio medo. É o lugar de quem está a céu aberto, sem cobertura, vulnerável a tudo que o dia pode lançar. O segundo é o que o versículo âncora desta manhã descreve. Está no primeiro versículo do Salmo 91, a abertura de todo o Salmo, e é uma das frases mais densas de significado de toda a Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esconderijo do Altíssimo. Sombra do Onipotente, descanso. Esta manhã, antes de qualquer outra coisa, a escolha é esta. De qual dos dois lugares você vai começar o dia? Mas antes de orarmos, antes de fazermos essa escolha de forma consciente e deliberada, a palavra completa precisa entrar. O Salmo 91 inteiro, para que o versículo 1 seja recebido com o peso de tudo que o Salmo completo diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Fica aqui, não sai correndo para o dia ainda. O que acabou de entrar pelos ouvidos e pelo coração é a fundação do lugar de onde vai sair para enfrentar o que vier. E fundações sólidas mudam tudo. Quero começar esta oração de uma forma completamente diferente de tudo que já foi feito nesta série. Quero começar pela análise de uma única palavra do versículo âncora, a palavra habita. Em hebraico, a palavra usada é yashav. E yashav não é apenas estar num lugar, é assentar-se num lugar. É a postura de quem se instalou, de quem não está de passagem, de quem fez daquele lugar o seu lugar, de quem tem as raízes naquele solo específico. A outra palavra em hebraico para estar num lugar, amad, que significa estar de pé, presente, mas não necessariamente instalado. E há ainda outra, halak, que significa caminhar por, passar por. O versículo 1 usa yashav, assentado, instalado, habitando no sentido mais completo da palavra, não de passagem pelo esconderijo do Altíssimo, não visitando quando a situação aperta, habitando. E esse detalhe muda completamente o que o versículo está prometendo. A promessa não é para quem passa pelo esconderijo do Altíssimo às vezes, é para quem yashav lá,
para quem se instalou, para quem fez do esconderijo de Deus a residência permanente do Espírito. Agora vem a pergunta que muda amanhã. O esconderijo do Altíssimo é sua residência permanente ou seu destino de emergência? Para muitas pessoas, incluindo pessoas de fé genuína, a relação com a presença de Deus funciona mais como destino de emergência do que como residência permanente. Quando a situação aperta, quando o medo chega forte, quando não há mais onde ir, aí se corre para Deus. Mas no cotidiano normal, a maior parte do tempo é passada no lugar da exposição, contando com os próprios recursos, gerenciando o próprio medo. E o problema não é que Deus rejeite quem aparece apenas nas emergências. Não rejeita, mas a experiência de quem usa o esconderijo apenas nas emergências é muito diferente da experiência de quem habita lá. Quem habita lá tem uma familiaridade com o espaço que quem visita não tem. Tem a paz do lar que quem está de passagem não experimenta. Tem o descanso prometido pelo versículo que quem apenas passa por lá, às vezes não encontra. Esta manhã é uma oportunidade de fazer uma mudança, de escolher Yashav, de começar o dia fazendo do esconderijo do Altíssimo a residência e não apenas o refúgio de emergência. De entrar no dia, não de fora, tentando chegar ao esconderijo quando precisar, mas de dentro do esconderijo, saindo para o dia a partir dali. E esta oração é o ato de Yashav, de se instalar, de dizer: esta é a minha residência espiritual neste dia. Não vou sair daqui para enfrentar o que vier. Vou enfrentar o que vier de dentro daqui. Antes de aprofundar mais o versículo, vamos entender as duas partes do lugar que ele descreve. Esconderijo do Altíssimo. O esconderijo, em hebraico, é seter, que é um lugar escondido, um lugar que não é visível para quem está do lado de fora. Um lugar que oferece proteção precisamente por ser oculto ao inimigo. O Altíssimo, em hebraico, é Elion, um dos nomes de Deus que carrega a ideia de elevação absoluta, que está acima de tudo, que tem a perspectiva de quem vê de cima e de longe, que não está no nível das circunstâncias, mas acima delas. O Seter do Elion é o lugar escondido do Deus que está acima de tudo. É um lugar que não é alcançado pelas ameaças que estão no nível das circunstâncias, porque está acima do nível das circunstâncias. É o lugar de onde o Elion opera. E quem está nesse lugar partilha da perspectiva do Elion sobre as suas próprias circunstâncias. Para quem tem medo, essa mudança de perspectiva é o antídoto mais poderoso que existe. Porque o medo quase sempre é uma perspectiva de baixo para cima. O problema parece enorme porque você está no mesmo nível que ele. A ameaça parece esmagadora porque você está debaixo dela. O futuro parece fechado porque você está olhando para o muro de frente. Mas, do esconderijo do Altíssimo, a perspectiva muda. O que parecia enorme visto de baixo parece menor visto de cima. O que parecia esmagador visto de dentro parece manejável visto de fora e acima. O que parecia fechado visto de frente tem saídas visíveis visto de cima. Habitar no esconderijo do Altíssimo não apenas esconde de quem tenta encontrar. Dá a perspectiva de quem vê de onde o Elion vê. A sombra do Onipotente. A segunda parte do lugar. A sombra, em hebraico, é Tsel. E Tsel não é sombra de tristeza ou de escuridão, é sombra de proteção. É a sombra que cobre no calor, que refresca quando o sol escaldante tenta esgotar, que oferece o ambiente favorável para que o repouso aconteça. O Onipotente, em hebraico, é Shaddai, El Shaddai, um nome de Deus que tem a ideia de poder suficiente para qualquer situação, de Deus que é bastante, que tem o que é necessário, que não está em falta de recursos para o que a situação exige. O Tsel do Shaddai é a sombra do Deus que é suficiente. É o abrigo do poder que não falha. É o refresco que vem de estar sob a cobertura de quem tem tudo o que é necessário para qualquer situação que pode aparecer. Para quem tem medo do que o dia pode trazer, essa sombra é o ambiente certo para começar.
não de fora tentando ser suficientemente forte para o que vai vir. De dentro da sombra do Deus que é suficiente, que tem o que você vai precisar antes que você saiba que vai precisar, que está de pé sobre tudo o que pode aparecer com recursos que nunca se esgotam. Descansará, e o resultado de habitar nesse lugar duplo, Seter do Elion e Tsel do Shaddai. A promessa é descanso. Não descanso apenas à noite, não apenas no sono. Descanso como estado de ser, como a qualidade de quem está num ambiente seguro. Como a experiência de quem não precisa estar em estado de alerta constante porque há uma proteção maior de pé. O descanso do versículo 1 não é preguiça, não é inatividade. É o estado de base a partir do qual a atividade acontece. O descanso que existe por baixo de tudo mais, mesmo no meio do trabalho, mesmo nas conversas difíceis, mesmo nas situações que exigem mais. O descanso de quem sabe onde está instalado. Esta manhã, o descanso que o versículo promete é para esta manhã, para as horas que vêm, para o dia que está começando, não apenas para a noite. Pode começar agora nesta oração ao fazer a escolha de ir à chave no esconderijo do Altíssimo. Vamos orar. Senhor, esta manhã eu venho a Ti com uma escolha deliberada. Escolho ir à chave. Escolho me instalar no Teu esconderijo em vez de apenas visitar quando o medo ficar grande demais. Escolho começar este dia de dentro do Seter do Elion, em vez de do lado de fora tentando entrar quando precisar. Esta escolha não vem de uma manhã sem medo, vem de uma manhã com medo. O medo está aqui, já estava quando acordei, já estava antes do dia começar. E por isso mesmo esta manhã precisa começar no esconderijo e não no lugar da exposição. Porque é exatamente quando o medo está presente que o esconderijo é mais necessário. Senhor, Tu és o Elion, o Altíssimo, que vê de cima o que eu vejo de baixo, que tem perspectiva sobre as minhas circunstâncias que eu não tenho, que está acima do nível das ameaças que me assustam. E ao escolher ir à chave no Teu esconderijo, estou escolhendo ver de onde Tu vês. Estou pedindo que a Tua perspectiva sobre o dia que está começando substitua a minha perspectiva de baixo, que amplifica os problemas e diminui os recursos. O que de baixo parece um leão é, da Tua perspectiva, uma situação que tens os recursos para manejar. O que de dentro parece esmagador é, da Tua perspectiva, algo dentro dos limites do Teu poder soberano. O que de frente parece uma parede é, da Tua perspectiva, algo que tem saída que eu ainda não estou conseguindo ver desta posição. Muda a minha perspectiva esta manhã, Elion. Não porque a situação não é difícil, mas porque da Tua perspectiva, a dificuldade tem dimensão diferente. E eu preciso dessa dimensão diferente para começar este dia. Tu és também o Shaddai, o Onipotente, o suficiente para qualquer situação. E ao habitar na Tua sombra, estou me colocando debaixo da cobertura de quem tem o suficiente para o dia inteiro que está chegando, o suficiente de sabedoria para as decisões, o suficiente de força para os momentos difíceis, o suficiente de paciência para as pessoas que exigirão paciência, o suficiente de graça para os erros que vierem, o suficiente de paz para os momentos que tentarão roubar a paz. Não preciso entrar neste dia com todo o suficiente já em mim. Preciso entrar de dentro da sombra de quem tem o suficiente. E de dentro dessa sombra ir recebendo o que cada momento precisar, no momento em que precisar. Senhor, há medos específicos nesta manhã que quero trazer dentro do esconderijo. Medos que ficam do lado de fora quando habito nele. Porque os medos não conseguem entrar no Seter do Elion. Podem existir lá fora, mas dentro do esconderijo são vistos da perspectiva do Altíssimo. E dessa perspectiva, perdem o poder que tem lá embaixo. Há medo do que não posso controlar, das situações que estão se desdobrando sem que eu possa influenciar o resultado, das decisões de outras pessoas que afetam a minha vida, das circunstâncias que estão em movimento e que chegaram sem aviso e sem convite.
Esse medo é da perspectiva de baixo. Da perspectiva do Elion, esse medo encontra a soberania de quem está acima de tudo, que controla o que parece fora de controle, que tem os resultados dentro das suas mãos, mesmo quando estão fora das minhas. Há medo do que pode acontecer. O futuro que não está visível e que a imaginação ansiosa preenche com os piores cenários. O amanhã, que parece ameaçador porque não está sob controle e porque experiências do passado ensinaram que as surpresas nem sempre são boas. Esse medo é da perspectiva de quem está no nível das circunstâncias. Da perspectiva do Elion, que já está no amanhã que me assusta, o futuro não é desconhecido. E os planos que tem são de bem e não de mal. Há medo de não ser suficiente para o dia, para as responsabilidades, para as pessoas que dependem, para as situações que vão pedir mais do que parece haver. Esse medo é da perspectiva de baixo, da perspectiva da própria insuficiência humana, que é real e que não pode ser negada. Mas da perspectiva do Shaddai, o suficiente não precisa vir de mim. Vem da cobertura de quem tem o suficiente, e habitar na sombra do Onipotente é ter acesso ao suficiente do Shaddai, não ao suficiente do meu próprio esforço. Senhor, ao depositar esses medos dentro do esconderijo, ao trazê-los à perspectiva do Elion e ao colocá-los debaixo da sombra do Shaddai, peço que a paz que o versículo promete comece a ser a experiência desta manhã. Não a paz que vem da ausência de problemas, a paz que vem de habitar no lugar certo, a paz do descansará que o versículo 1 promete, a paz que existe por baixo de tudo, mesmo quando o dia está sendo agitado por cima. A paz do filho instalado no esconderijo do pai, que sabe que o que vem de fora não entra aqui e que o pai tem perspectiva e suficiência para tudo que está lá fora. Que essa paz marque este dia, que seja o estado de base a partir do qual cada hora é vivida. Que quando o medo tentar chegar, a memória desta oração traga de volta ao esconderijo. Que quando a perspectiva de baixo tentar dominar, a perspectiva do Elion seja acessada. E que ao final deste dia, o testemunho seja: habitei no esconderijo do Altíssimo e descansou. Em nome de Jesus. Amém. Antes de sair para o dia, quero aprofundar algo que merece mais atenção. O que é o medo e por que o esconderijo do Altíssimo é o antídoto específico para ele. O medo tem uma estrutura específica, tem sempre 3 componentes. Tem um sujeito, que é quem teme. Tem um objeto, que é o que é temido. E tem uma avaliação de recursos, que é a comparação entre o tamanho da ameaça e o tamanho dos recursos disponíveis para enfrentá-la. Quando a avaliação de recursos indica que a ameaça é maior do que os recursos, o medo aparece. Não como fraqueza, como resposta inteligente da mente, que percebe um desencaixe entre o desafio e a capacidade. E o problema não é que o medo apareça. É que a avaliação de recursos é frequentemente incompleta, porque conta apenas os recursos visíveis, os humanos, os próprios, os tangíveis, e não inclui os recursos do Elion e do Shaddai, que ficam disponíveis para quem habita no esconderijo. Quando a avaliação de recursos é feita de dentro do esconderijo do Altíssimo, o resultado é diferente, porque agora os recursos incluem a perspectiva do Elion, que vê saídas que não são visíveis de baixo, a suficiência do Shaddai, que tem o que é necessário para qualquer situação, a proteção dos anjos com ordens específicas a respeito de quem habita ali, o histórico de fidelidade de Deus que prova em todas as gerações que quem Yashav, no céter do Elion, não foi deixado desamparado. Com esses recursos no cálculo, a avaliação muda. A ameaça pode ser a mesma, mas os recursos são infinitamente maiores. E quando os recursos são maiores do que a ameaça, o medo perde a base racional que o sustentava. Isso não é negação da ameaça, é inclusão dos recursos invisíveis na avaliação. É o que Paulo chamou de ver as coisas que não se veem, e que é a definição de fé. A fé não nega o visível,
adiciona o invisível ao cálculo. Esta manhã, ao habitar no esconderijo do Altíssimo, você está adicionando os recursos invisíveis ao cálculo. E o medo que de fora, sem esses recursos, parecia justificado de dentro do esconderijo, com os recursos do Elion e do Shaddai no cálculo, começa a ser visto em proporção real. Senhor, que quem está ouvindo esta oração e que tem medos com base racional aparente, medos que parecem fazer sentido, dado o tamanho das situações que estão enfrentando, receba esta manhã a perspectiva do cálculo completo. Que o tamanho dos seus recursos seja reavaliado a partir de dentro do esconderijo do Altíssimo. Que a equação do medo mude quando os recursos do Elion e do Shaddai entram no lado dos ativos. E que a paz que resulta desse cálculo correto seja a experiência deste dia. Em nome de Jesus. Amém. Quero agora explorar o versículo âncora através de uma história bíblica que nunca foi usada nesta série e que ilumina a ideia de habitar no esconderijo de uma forma extraordinária. É a história de Ruth. Uma mulher moabita que perdeu o marido e que, diante da escolha de voltar para a sua terra natal ou ficar com a sogra Noemi em terra estranha, disse uma das frases mais bonitas da Bíblia: "Onde tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti." E depois, quando chegou a Belém com Noemi, começou a trabalhar no campo de Boaz, um parente de Noemi. Boaz a notou e perguntou aos serventes quem era ela. E depois foi falar com ela e disse algo muito importante: "O Senhor te recompense pelo que fizeste, e seja completa a tua recompensa da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio." Cujas asas vieste buscar refúgio. A mesma imagem do Salmo 91, as asas de Deus como refúgio. E Boaz reconheceu em Ruth alguém que havia buscado esse refúgio de forma deliberada e corajosa. E então tem uma cena no 4º capítulo de Ruth que é absolutamente extraordinária. Boaz estava resgatando o direito de propriedade de Noemi na porta da cidade, na presença dos anciãos. E os anciãos e o povo disseram: "Que o Senhor faça a esta mulher, que entra em tua casa, como a Raquel e como a Lia, as quais duas edificaram a casa de Israel." Uma mulher moabita estrangeira, sem os privilégios do povo de Israel, foi comparada com as mães fundadoras da nação de Israel. Por quê? Porque havia buscado refúgio sob as asas do Deus de Israel. Porque havia Yashav se instalado, habitado, feito do Deus de Israel, o seu Deus de forma deliberada e comprometida. E de dentro desse Yashav, a vida de Ruth foi completamente transformada. Do luto e da pobreza para um casamento de honra. De estrangeira para antepassada de Davi. E no desenrolar da história da redenção, antepassada de Jesus. O Yashav no esconderijo do Altíssimo não é apenas proteção para os momentos de medo. É o posicionamento que abre a trajetória completa de uma vida. O que Ruth recebeu não foi apenas segurança imediata. Foi o destino que Deus tinha preparado, que só foi acessado porque ela se instalou sob as asas de Deus, em vez de voltar para o familiar e conhecido de Moabe. Para quem está com medo de entrar num dia desafiador, o Yashav, no esconderijo do Altíssimo, não é apenas proteção para o dia. É o posicionamento que pode abrir o destino que está além deste dia difícil. Senhor, que a história de Ruth fale especialmente a quem está ouvindo esta manhã e que está enfrentando situações difíceis que exigem um tipo de coragem que parece não ter. Que a fé de Ruth, que se instalou sob as asas do Deus que não era o seu de origem, que comprometeu o futuro a um Deus que ainda estava aprendendo a conhecer, inspire a coragem de Yashav, mesmo quando o medo está presente. E que o destino que Deus tem para quem assim Yashav seja tão extraordinário quanto foi para Ruth. Em nome de Jesus. Amém.
quero aprofundar algo sobre a sombra do Onipotente que tem uma dimensão especialmente relevante para as mulheres que estão ouvindo esta manhã. A sombra, no Oriente Médio Antigo, tinha um significado muito específico. Num clima de calor extremo, estar à sombra de algo ou de alguém era literalmente uma questão de sobrevivência. A sombra era proteção contra o que esgota, contra o que consome, contra o que teria poder de destruir se houvesse exposição prolongada. E há coisas que consomem as mulheres de 30 a 60 anos de formas que são muito específicas desta fase. O calor das múltiplas demandas simultâneas que não se apagam. O calor das expectativas que a cultura coloca sobre quem deve ser e fazer simultaneamente. O calor da comparação constante que o mundo digital amplificou além de qualquer época anterior. O calor da pressão de cuidar de todo mundo, enquanto raramente é cuidada com a mesma intensidade. Esse calor, quando não há sombra, esgota. Produz o cansaço que vai além do físico. Produz a sensação de que não há mais de onde tirar. O burnout, que não é fraqueza, mas a resposta natural de quem ficou muito tempo exposto ao sol sem sombra. A sombra do Onipotente, o Tzel do Shaddai, é o ambiente de proteção específica contra esse calor. É o abrigo de quem tem o suficiente para o que a vida desta fase pede. É o refresco que vem de estar debaixo da cobertura de Deus, em vez de estar a céu aberto tentando sustentar tudo sozinha. E habitar na sombra do Onipotente não significa parar de fazer o que precisa ser feito. Significa fazê-lo de dentro da sombra em vez de fora dela. Significa levar as responsabilidades para dentro da cobertura em vez de carregá-las na exposição total. Significa que o suficiente do Shaddai está disponível para ser acessado a cada momento que as próprias forças chegam ao limite. Isso não resolve automaticamente as múltiplas demandas, mas muda a fonte de energia com que são enfrentadas. Em vez de a única fonte ser interna, limitada, que se esgota, há a fonte do Shaddai, que não se esgota, que não falha, que está disponível de dentro da sombra. Senhor, que cada mulher que está ouvindo esta manhã com o cansaço de quem carrega muito ao sol durante muito tempo, encontre na sombra do Onipotente o refresco que precisava. Que habitar na tua sombra seja a experiência concreta desta manhã, não apenas o conceito teológico de mais uma oração. Que o calor que estava esgotando encontre na cobertura do Shaddai o ambiente diferente. E que o dia que começa de dentro desta sombra seja um dia que tenha uma qualidade diferente por causa disso. Em nome de Jesus. Amém. Quero agora trazer algo sobre a paz, que é a promessa central desta manhã. Porque paz em português pode soar como ausência de conflito ou de atividade, como um estado tranquilo e quieto. Mas a paz que o Salmo 91 promete tem uma qualidade muito diferente. A palavra hebraica que captura melhor o que o versículo 1 está prometendo quando diz descansará é shalom. E shalom não é apenas ausência de guerra ou de conflito. Shalom é inteireza, é completude. É o estado em que nada está faltando, em que tudo está no seu lugar correto, em que há equilíbrio entre todas as dimensões da vida. O shalom do versículo 1, o descanso de quem habita no esconderijo do Altíssimo, não é uma paz passiva que existe apenas quando nada está acontecendo. É uma paz ativa que existe mesmo quando muitas coisas estão acontecendo. É o estado de base que não é perturbado pela agitação da superfície. Pensa no fundo do oceano. Na superfície podem estar rolando tempestades, ondas imensas, ventos violentos. Mas a centenas de metros de profundidade há uma quietude que a superfície não alcança. A tempestade agita o que está em cima, mas não muda o que está lá embaixo. O shalom do esconderijo do Altíssimo é essa profundidade. As circunstâncias difíceis podem agitar a superfície. O medo pode criar ondas. As situações complicadas podem criar ventos. Mas no fundo, no lugar de Yashav, no céter do Elion, há um shalom que a superfície não consegue chegar.
E a vida de fé madura é a vida que aprendeu a habitar nessa profundidade, que tem a superfície agitada como parte da realidade humana, mas que não é definida pela superfície, que opera a partir da profundidade do Shalom, mesmo quando a superfície está em tempestade. Esta manhã, o convite do versículo 1 é para essa profundidade, para o Yashav que está abaixo das ondas da superfície, para o Shalom que é real, independentemente do que a superfície estiver fazendo hoje. Senhor, que quem está ouvindo esta oração encontre esta manhã a profundidade do Shalom que o Yashav no esconderijo do Altíssimo produz. Que as ondas da superfície sejam reais e não negadas, mas que não sejam o lugar de habitação. Que a profundidade esteja disponível, que o Shalom que está abaixo da agitação seja acessado e que este dia seja vivido com essa qualidade de paz que não depende das circunstâncias, mas que nasce do lugar de habitação. Em nome de Jesus. Amém. Quero agora dar algo muito prático para levar ao longo do dia. Uma prática que é completamente diferente de tudo que foi proposto em orações anteriores desta série. A prática se chama Retorno ao Esconderijo e funciona assim. Ao longo do dia, quando o medo chegar, quando a perspectiva de baixo assumir o controle, quando a avaliação de recursos incompleta produzir o estado de ansiedade, a prática é parar por 15 segundos e fazer um retorno consciente ao esconderijo. O retorno é feito com 3 perguntas internas rápidas. A primeira: de onde estou olhando para isso? Da perspectiva de baixo, do nível das circunstâncias, ou da perspectiva do Elion, de cima? Se for de baixo, retorno ao esconderijo e peço a perspectiva do Altíssimo. A segunda: que recursos estou contando? Apenas os meus, os visíveis, os limitados, ou também os do Shaddai, os invisíveis, os ilimitados? Se for apenas os meus, retorno ao esconderijo e reconecto com o suficiente do Onipotente. A terceira: onde estou habitando agora? No lugar da exposição ou no céter do Elion? Se for no lugar da exposição, retorno ao esconderijo através de uma oração de 30 segundos. Senhor, Yashav no teu céter. Estou aqui, Elion, Shaddai. Descansarei. 15 segundos. 3 perguntas internas. Um retorno deliberado ao lugar certo. E o estado interior muda. Não necessariamente porque a situação mudou, mas porque o lugar de onde a situação é encarada mudou. Pratica isso hoje. Em cada momento em que o medo chegar, em cada hora em que a perspectiva de baixo tentar dominar, em cada situação em que a avaliação de recursos incompleta produzir ansiedade, retorna ao esconderijo e de dentro do esconderijo enfrenta. Senhor, que esta prática do retorno ao esconderijo se torne o hábito desta e das próximas manhãs. Que ao longo do dia de hoje, cada vez que o medo aparecer, seja seguido de um retorno consciente ao céter do Elion. E que ao final do dia, o número de retornos ao esconderijo tenha sido maior do que o número de momentos perdidos no lugar da exposição. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Mas antes de fechar de vez, quero explorar algo que está implícito no versículo 1, mas que raramente é verbalizado. Aquele que habita. A escolha de habitar é renovada. Não é uma decisão tomada uma vez que fica ativa automaticamente para sempre. É uma postura de alma que precisa ser reafirmada. Não da forma de quem nunca tem segurança, mas da forma de quem escolhe conscientemente onde se instalará a cada dia. Os monges beneditinos fizeram votos de estabilidade. Um dos votos fundamentais da vida monástica é comprometer-se a permanecer numa comunidade específica, não para sempre e irrevogavelmente no sentido de que nunca podem mudar, mas como expressão de que a estabilidade tem valor espiritual, que habitar genuinamente requer comprometimento, que a vida de passagem, de jamais se instalar completamente, tem um custo espiritual. A vida moderna tende a preferir o nomadismo espiritual, a não se comprometer completamente com nada, a manter as opções abertas,
Anão e a chave de forma definitiva em qualquer lugar, incluindo na presença de Deus. E essa postura tem um custo direto na paz, porque o Shalom do versículo 1 é prometido para quem é a chave, para quem se instalou, e quem está sempre de passagem nunca experimenta o Shalom do lar. Esta manhã, a oração é um ato de Yachave renovado. É a reafirmação de que o esconderijo do Altíssimo é onde você habita, não apenas quando está com medo, sempre, como lar, como residência permanente do Espírito. Essa estabilidade, esse comprometimento de habitar, é o que produz o Shalom que a vida espiritual nomádica nunca encontra completamente. E uma das razões pelas quais o medo tem tanto poder sobre tantas pessoas de fé é que a relação com Deus ainda não é de habitação estável. É de visita frequente, às vezes muito frequente, mas ainda de visita e não de residência. Esta manhã seja a renovação do voto de habitação, o comprometimento renovado de que o céter do Elion é o lar e que daqui, do lar, o dia começa. Senhor, que quem está ouvindo esta oração tome esta manhã como ponto de renovação do comprometimento de habitar. Que a oração diária que começa esta manhã seja o ato de Yachave renovado a cada dia. E que ao longo do tempo, de Yachave em Yachave, a experiência do Shalom do versículo 1 vá ficando mais profunda, mais constante, mais impossível de ser roubada pelas circunstâncias de fora. Que este dia seja vivido de dentro do esconderijo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Escreve amém nos comentários como declaração de que escolheste Yachave este dia, de que o esconderijo do Altíssimo é a tua residência e não apenas o teu destino de emergência. E se há um medo específico que precisa de intercessão, deixa nos comentários. Esta comunidade ora. E o Elion que vê de cima vê também o que você está enfrentando. Compartilha com alguém que também está começando o dia com medo, porque a diferença entre começar de dentro do esconderijo e começar de fora pode ser a diferença entre o dia que foi vivido em Shalom e o dia que foi dominado pelo medo. Que esta palavra chegue a quem precisa desta manhã. Que a sombra do Onipotente te cubra em cada hora deste dia. Que a perspectiva do Altíssimo te dê a visão de cima que o medo de baixo não tem. E que o Shalom que foi prometido para quem habita seja a tua experiência de hoje. Em nome de Jesus, amém. Seguro em Deus, esta manhã, sempre. Antes de fechar esta oração completamente, quero aprofundar algo sobre o medo que é fundamental e que raramente é dito desta forma. O medo, na sua raiz mais profunda, é sempre sobre o futuro. Mesmo quando parece ser sobre o presente, quando você rastreia o fio do medo até a raiz, ele está sempre num futuro projetado. E se isso acontecer? E quando aquilo chegar? E se eu não conseguir? Sempre no futuro. Sempre num amanhã, ou num daqui a pouco que ainda não chegou. E o paradoxo do medo é que ele usa a energia do presente para sofrer com um futuro que talvez nunca aconteça da forma projetada. Estatisticamente, a maioria dos cenários catastróficos que a mente ansiosa constrói não se concretiza exatamente como foi imaginado. O sofrimento foi real, a drenagem de energia foi real, o medo foi real. Mas o objeto do medo muitas vezes não se concretizou, e o esconderijo do Altíssimo tem uma qualidade específica em relação ao tempo. Ele é sempre presente. Não é um esconderijo que existirá no futuro, é um esconderijo que existe agora. O Elion que está acima de tudo, está acima de tudo agora. O Shaddai que tem o suficiente agora. O Yachave que produz Shalom é um Yachave feito agora, no presente, não um Yachave projetado para quando as circunstâncias melhorarem. E quando você está genuinamente habitando no presente, dentro do esconderijo do Altíssimo, o futuro ainda existe como realidade que vai chegar. Mas o peso do futuro fica no futuro em vez de ser carregado no presente. Porque o Deus que está com você agora também vai estar com você então. O Elion que tem perspectiva agora também vai ter perspectiva então.
O Shaddai, que tem o suficiente agora, também vai ter o suficiente então. O medo faz você viver no futuro e sofrer agora pelo que ainda não chegou. O Yashav, no esconderijo do Altíssimo, te traz de volta ao presente onde Deus está, onde a proteção é real, onde os recursos estão disponíveis, onde o Shalom é possível. Jesus disse: não vos inquieteis, pois, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não porque o amanhã não existirá ou não terá seus desafios, mas porque o amanhã tem um Deus que já está lá, que já está vendo, que já está preparando e que não precisa que você gaste a energia do presente se preocupando com o que ele já está a manejo. Esta manhã, ao Yashav no esconderijo do Altíssimo, a decisão é de ficar no presente onde Deus está, em vez de viver no futuro onde o medo habita. É uma decisão de atenção, de onde a atenção vai ficar. No momento presente, no dia de hoje, que tem o suficiente de desafios e também o suficiente de Deus, ou no futuro imaginado que tem apenas os desafios projetados sem o Deus real, que ainda não está sendo percebido lá, porque você ainda não chegou lá para percebê-lo. Senhor, que quem está ouvindo esta manhã com o medo do futuro receba a âncora do Yashav no presente. Que a escolha de habitar no presente, onde o Elion e o Shaddai estão, seja mais forte do que a tendência de viver no futuro, onde o medo habita. E que o Shalom, que é possível no presente, de dentro do esconderijo, seja a experiência desta manhã e de cada manhã que vier. Em nome de Jesus. Amém. Quero agora falar sobre a diferença entre segurança que vem de Deus e segurança que vem das circunstâncias. Porque o título desta oração é Seguro em Deus. E essa segurança tem uma qualidade muito específica que a distingue de qualquer outra forma de segurança. A segurança que vem das circunstâncias é real, mas temporária e condicional. Você se sente seguro quando as contas estão pagas, mas o medo volta quando ameaçam não estar. Você se sente seguro quando a saúde está boa, mas o medo chega quando aparece um sintoma novo. Você se sente seguro quando os relacionamentos estão bem, mas a insegurança retorna quando há tensão. A segurança circunstancial é real, enquanto as circunstâncias são favoráveis, mas é completamente dependente de circunstâncias que estão fora do seu controle. A segurança que vem de Deus, do Yashav no Seter do Elion, não depende das circunstâncias. Não aumenta quando as circunstâncias melhoram, nem diminui quando pioram. Está fundamentada em algo que não varia com o clima das situações. O caráter imutável do Deus que é Elion acima de tudo e Shaddai, suficiente para tudo. E esta é a segurança que o versículo 1 promete. Não segurança, porque tudo vai correr bem. Segurança porque Deus é quem é independentemente de como as coisas vão correr. Essa distinção é libertadora, porque significa que a segurança não precisa esperar que as circunstâncias melhorem. Pode existir agora, com as circunstâncias como estão, dentro do esconderijo do Deus que está acima e além das circunstâncias. Há uma imagem da Bíblia que ilustra isso de forma poderosa. É o rei Davi escrevendo os Salmos. Em algumas circunstâncias de grande perigo, fugindo de Saul, de Absalão, cercado de inimigos. E nessas circunstâncias, escrevendo sobre a paz e a segurança de habitar no esconderijo do Altíssimo. A segurança de Davi não vinha de as circunstâncias serem favoráveis. Não eram. A segurança vinha de Yashav, no Seter do Elion, mesmo com as circunstâncias adversas ao redor. E essa segurança que não depende das circunstâncias é precisamente o que permitia que ele funcionasse como rei, como guerreiro, como líder, mesmo no meio de situações que objetivamente eram perigosas. Seguro em Deus, não seguro porque os perigos desapareceram, seguro dentro do esconderijo onde os perigos não chegam, onde a perspectiva é diferente, onde os recursos são os do Shaddai, e não apenas os seus. Senhor, que a segurança que é prometida neste versículo seja recebida como segurança, que não depende de como as circunstâncias vão estar hoje.
Que seguro em Deus seja mais do que um título bonito e se torne uma experiência real e funcional ao longo deste dia. E que a diferença entre a segurança condicional das circunstâncias e a segurança incondicional do Yashav no Seter seja sentida de forma concreta nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Quero explorar mais um ângulo do versículo 1 que ainda não foi abordado e que tem uma dimensão muito poderosa. Aquele que habita. A estrutura gramatical em hebraico usa um particípio. O particípio não é passado nem futuro, é contínuo, é o que está em andamento. Aquele que está habitando, aquele que continua habitando. A promessa é para quem está no processo contínuo de habitar, não para quem habitou uma vez no passado. Isso tem uma implicação bonita e encorajadora. A promessa do Shalom, do descansará, não é apenas para quem já chegou a um estado perfeito de espiritualidade desenvolvida. É para quem está no processo, para quem está aprendendo o que é Yashav, para quem às vezes sai do esconderijo e precisa retornar, para quem ainda está descobrindo o que significa habitar no Altíssimo de forma genuína e não apenas visitar. O particípio contínuo significa que cada vez que você retorna ao esconderijo, cada vez que faz a oração de retorno, cada vez que escolhe a perspectiva do Elion em vez da perspectiva de baixo, está Yashav, está participando do particípio, está dentro da promessa. Você não precisa de ter chegado à perfeição do habitar para receber o Shalom que o habitar produz. Precisa estar no processo. E o processo começa aqui, nesta manhã, com esta oração. Essa é uma das coisas mais encorajadoras que o versículo 1 oferece para quem está começando ou recomeçando. Não é para quem já habitou por décadas sem interrupção. É para quem está habitando agora. Para o particípio presente de quem escolheu Yashav esta manhã. Senhor, que quem está ouvindo esta oração e que se sente longe de ser o tipo de pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo de forma consistente, receba o encorajamento do particípio presente. Que Yashav não é um estado de chegada, mas um processo de habitação contínua. E que esta oração, esta manhã, é exatamente esse processo. É Yashav. E a promessa do Shalom está disponível para quem está neste processo agora. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Vai com Deus. E se ao longo do dia saíres do esconderijo, retorna. O Yashav é sempre possível. E o Shalom está sempre disponível de dentro. Quero agora abordar algo que está presente no versículo 1, mas que está em tensão com a cultura em que vivemos. E essa tensão precisa ser nomeada. O versículo 1 promete descanso para quem habita, mas a cultura em que vivemos glorifica o oposto do descanso. Glorifica a produtividade constante, a disponibilidade total, o grind como virtude, a sensação de que descansar é perder tempo que poderia ser usado para produzir, para crescer, para avançar. E para as mulheres desta faixa etária especificamente, essa pressão cultural de produtividade constante se soma à pressão de cuidar de todos simultaneamente. O resultado é uma impossibilidade de descansar, mesmo quando o corpo e o espírito estão clamando por isso. Porque descansar parece irresponsável quando há tanto para fazer e tanta gente dependendo. O versículo 1 é subversivo nesse contexto, não porque ensina preguiça, mas porque ensina que o Shalom, o descansará, não é o prêmio que vem depois de toda a produtividade estar feita, é o estado de base a partir do qual a produtividade acontece, é o fundamento e não o coroamento. Quem opera a partir do Shalom produz diferente de quem opera do esgotamento, não necessariamente mais, mas de forma mais sustentável, com mais qualidade de presença, com mais sabedoria nas decisões, com mais capacidade de perceber o que é essencial e o que é ruído. E o Yashav no esconderijo do Altíssimo não é tempo tirado da produtividade. É o investimento que melhora a qualidade de toda a produtividade que vem depois. É o ato de se recalibrar, de se reorientar,
de conectar de volta à fonte de onde vem o suficiente do Shaddai para o dia inteiro. Esta oração desta manhã não é tempo perdido. É o investimento mais rentável que existe para o dia que está começando. É o Yashav que garante que o dia vai ser vivido a partir do lugar certo. Senhor, que quem está ouvindo esta oração e que sente que orar é tirar tempo de coisas mais urgentes, receba a perspectiva correta. Que o Yashav no Seter do Elion não é tempo perdido. É o que torna todo o tempo restante mais bem aproveitado. Que o Shalom que resulta do habitar é o estado a partir do qual todas as responsabilidades do dia são melhor cumpridas. E que a cultura que glorifica o esgotamento seja confrontada pela sabedoria do versículo 1, que glorifica o descanso no lugar certo. Em nome de Jesus, amém. Há uma última dimensão que quero explorar antes de fechar completamente. É sobre como o versículo 1 do Salmo 91 se conecta com as últimas palavras do mesmo Salmo, o versículo 16. O Salmo começa com o Yashav, no Seter do Elion, e termina com fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A jornada completa do Salmo é do Yashav ao fartar, do habitar ao receber, do posicionamento correto ao cumprimento completo da promessa. E essa jornada não é de um verso para o outro em segundos. É uma jornada de vida, de Yashav renovado a cada dia, de manhã em manhã, de escolha em escolha. E ao longo desta jornada de Yashav consistente, a vida vai sendo fartada, não de abundância material necessariamente, mas de longura de dias, de plenitude de vida, de salvação revelada progressivamente. Esta manhã é o começo de um passo dessa jornada, ou a renovação de um Yashav que já tem história. E seja qual for o ponto da jornada em que você está, a promessa do versículo 16 está no horizonte. O fartar está chegando, um dia de cada vez, um Yashav de cada vez, em direção à plenitude que o Elion preparou. Senhor, que a jornada do versículo 1 ao versículo 16 seja a jornada desta vida. Que cada manhã de Yashav seja um passo nessa jornada. Que o fartar que prometeste seja a experiência crescente de quem habita de forma consistente no teu Seter. E que ao olhar para trás um dia, a trajetória de Yashav, renovado a cada manhã, seja visível como o caminho que levou à plenitude que só quem habita no Altíssimo pode experienciar. Em nome de Jesus, para todo o sempre. Amém. Bom dia, seguro em Deus, esta manhã, esta vida, sempre. Glória a Deus. Quero adicionar algo sobre como o Yashav no esconderijo do Altíssimo afeta as relações com as pessoas ao redor. Porque a segurança em Deus não é apenas uma experiência interna isolada. Tem impacto direto na qualidade de presença que você traz para os relacionamentos. Quando a segurança vem das circunstâncias, e especialmente das pessoas, há uma dependência que distorce os relacionamentos. Quem precisa das pessoas para se sentir seguro, coloca nas pessoas um peso que elas não podem carregar de forma sustentável. Precisa da aprovação delas para se sentir bem. Precisa da presença delas para não sentir o vazio. Precisa das palavras certas na hora certa para não entrar em crise. Esse padrão que os psicólogos chamam de estilo de apego ansioso tem raízes profundas que vão além do psicológico. Tem uma raiz espiritual. A segurança está sendo buscada na fonte errada, nas pessoas em vez do Deus que é Elion e Shaddai. E quando a segurança vai para a fonte certa, quando o Yashav, no Seter do Elion, é o lugar de onde vem o Shalom, algo muda nos relacionamentos. Porque a pessoa que está segura em Deus não precisa das pessoas para se sentir segura. Pode amar de forma genuinamente livre. Pode dar sem calcular o retorno. Pode estar presente sem a agenda de receber validação. Pode ser honesta sem o medo de que a honestidade vai destruir o relacionamento. A segurança em Deus liberta para relacionamentos mais saudáveis, mais presentes, mais genuínos. Não porque os relacionamentos ficam sem necessidades.
As necessidades humanas de pertencimento e de amor são reais e legítimas. Mas essas necessidades deixam de ser a fonte de segurança e passam a ser a expressão de amor, que é algo completamente diferente. Esta manhã, ao Yashav no Seter do Elion, você está investindo não apenas na sua própria paz, está investindo na qualidade dos relacionamentos que vai ter ao longo deste dia. Vai entrar nas conversas de hoje como alguém que está seguro em Deus e não como alguém que está buscando segurança nas conversas. E essa diferença se percebe, cria um tipo diferente de presença. Senhor, que quem está ouvindo esta oração e que carrega a ansiedade nos relacionamentos, o medo de não ser aceito, de não ser suficiente para as pessoas que ama, de perder as relações preciosas que tem, receba esta manhã o deslocamento da base da segurança, que a segurança deixe de ser buscada nas pessoas e passe a ser recebida de ti, e que da segurança que vem do Yashav no Seter do Elion, os relacionamentos possam ser vividos com mais liberdade, mais generosidade, mais presença genuína. Em nome de Jesus. Amém. Quero abordar mais um aspecto desta oração. É sobre o medo coletivo. O medo que é gerado não apenas pela situação pessoal, mas pelo ambiente ao redor, pelas notícias, pela sensação de que o mundo está mais perigoso, mais imprevisível, mais fora de controle. Para as mulheres desta geração, esse medo coletivo tem uma textura específica. É o medo pelo futuro dos filhos num mundo que parece mais difícil do que o que elas mesmas cresceram. É o medo das mudanças sociais e culturais que parecem ir numa direção preocupante. É o medo das incertezas econômicas, ambientais, geopolíticas que chegam como notícias todos os dias. É o medo de não conseguir proteger quem ama de ameaças que são maiores do que qualquer capacidade humana de proteção. Esse medo coletivo é real. As situações que o geram existem. E a tendência de quem tem esse medo é de consumir ainda mais notícias na tentativa de entender e de preparar para o que vem. O que muitas vezes amplifica o medo em vez de reduzir. O versículo 1 tem uma resposta para o medo coletivo, que é diferente da resposta ao medo individual. A resposta ao medo individual pode ser focar na própria situação, nas promessas específicas, na presença de Deus, na circunstância pessoal. Mas o medo coletivo é sobre forças maiores do que qualquer situação individual. E o Elion, o Altíssimo, está acima de todas as forças coletivas também. Está acima das mudanças sociais, acima das incertezas geopolíticas, acima das tendências culturais, acima de tudo que faz o mundo parecer fora de controle. Habitar no Seter do Elion é ter a perspectiva de quem está acima de tudo isso. De onde a história humana, com todos os seus caos aparentes, ainda tem um arco, ainda tem um Senhor, ainda está dentro de uma soberania que não foi surpreendida por nenhum desenvolvimento recente. E o Shaddai, o suficiente para todas as situações, tem também recursos para os desafios coletivos que vêm, não necessariamente da forma que a preocupação humana antecipa, mas da forma que o Deus que é suficiente provê. Senhor, que quem tem medo pelo estado do mundo encontre no Yashav, no Seter do Elion, a perspectiva que o medo coletivo não tem. Que habitar no Altíssimo seja a resposta ao ruído do mundo que cria ansiedade. E que o Shalom do versículo 1 seja real não apenas na situação pessoal, mas também em relação ao mundo maior que assusta. Em nome de Jesus. Amém. Uma última palavra antes desta manhã fechar completamente. Esta manhã você tomou uma decisão. Uma decisão de Yashav, de começar o dia no esconderijo do Altíssimo em vez de na exposição, de usar a perspectiva do Elion em vez da perspectiva de baixo, de contar com os recursos do Shaddai em vez de apenas com os próprios, de buscar o Shalom que vem de dentro do Seter em vez de a segurança que vem das circunstâncias. Essa decisão tem peso, tem impacto real no dia que está começando. Não resolveu automaticamente todas as situações difíceis, não eliminou todos os medos de uma vez,
mas mudou o lugar de onde o dia vai ser vivido, e o lugar de onde se vive o dia muda tudo. Vai, com o Yachave desta oração, com a perspectiva do Elion, com os recursos do Shaddai, com o Shalom que é prometido para quem habita no Seter, com a prática do retorno ao esconderijo para cada vez que o medo tentar assumir o comando. E ao final deste dia, ao olhar para trás, vai perceber a diferença que faz começar de dentro do esconderijo. As situações que foram enfrentadas não do nível das circunstâncias, mas da perspectiva de cima. As decisões que foram tomadas com os recursos do Shaddai no cálculo, os momentos em que retornou ao esconderijo quando o medo chegou e a perspectiva mudou. Seguro em Deus, esta manhã, este dia, esta vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Que a bondade e a misericórdia de Deus te sigam todos os dias da tua vida. Que habites na casa do Senhor para sempre. Esta última frase do Salmo 23 é o eco do Yachave do Salmo 91. A habitação que começa aqui e que tem destino eterno. Seguro em Deus esta manhã, seguro em Deus esta vida, seguro em Deus para sempre. Em nome de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Bom dia. Vai com o Elion te dando perspectiva, o Shaddai te dando o suficiente e o Shalom do Yachave te dando paz que vai além do entendimento. Este é o privilégio de quem habita no esconderijo do Altíssimo. E é teu esta manhã. Glória a Deus. Que o teu nome seja bendito, Senhor, por seres o Elion que nos dá perspectiva e o Shaddai que nos dá o suficiente. Amém.